Bom dia, gente! Deus abençoe sua semana. Hoje, dia 4 de março de 2024, eu tenho mais uma palavra aqui para direcionar, para abençoar a sua semana e também algumas considerações para você, membro da Bethesda, e para você também que está aqui conectado. Nós iremos iniciar semana que vem 21 dias de jejum e oração. Essa palavra tem muito a ver também com esses 21 dias de filiação e intimidade. Quero falar com você rapidamente sobre crescer na fé. A fé, ela é fundamental para nós, para esse tempo de jejum, para a vida cristã. E eu quero ler um texto bem rapidinho com você. Mateus capítulo 9, versículos 27 em diante diz assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. A fé é que ativa os milagres na nossa vida, a fé é um presente de Deus para nós, é a fé que faz a gente avançar, é a fé que faz a gente continuar, é a fé que tem a ver com algo. Não é a fé na fé, mas é a fé na palavra e é a fé na autoridade de Deus. E é tempo da gente se resgatar essa consciência do que Deus pode fazer. Não a nossa circunstância, não aquilo que a gente pode, não a conta no banco, não a minha fé, que muitas vezes é pequena. E para essa semana, que está começando agora, e para os 21 dias, começa a semana que vem de jejum, nós precisamos ativar a nossa fé. E quais são as lições que a gente aprende aqui sobre crescimento na fé? Primeiro, ore e trabalhe. É tão interessante que esses cegos aqui, eles vão clamar a Jesus. Eles não ficam pensando, será Deus? Eles clamam. E aí por isso eu quero falar para você precisa começar a semana orando para Deus te abençoar, orando para Deus proteger a sua casa, orando para Deus abrir uma porta, orando a Deus para fazer algo extraordinário. Ore e trabalhe. Trabalhe com entusiasmo, com alegria, sem reclamar. Você está chegando agora no seu trabalho? Ore por esse lugar, agradeça a Deus por esse lugar. Não é hora de negligenciar e talvez profetizar o seu futuro reclamando. Segunda coisa, tenha pensamentos de vitória. A fé é uma atitude, é uma escolha, é um fundamento da nossa vida. É tão interessante que Jesus, quando olha para aqueles cegos, ele pergunta: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E aí a pergunta que Jesus faz para você: Você crê que eu sou capaz? E eles responderam: Sim, Senhor. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não deixe de fazer o seu tempo devocional, não deixe de ouvir essa pastoral, não deixe de ativar a sua fé, busque ao Senhor, porque para ter pensamentos de vitória tem a ver com encher a sua mente com a palavra e o conteúdo certo. Terceiro conselho: dependa da ação de Deus. Sabe o que é tão interessante? De que esses cegos, eles falaram: Sim, Senhor. A gente crê que o Senhor é capaz de fazer isso. Mateus 19:26 diz que tudo é possível para Deus. Marcos 9:23 diz: Tudo é possível àquele que crê. Você crê que Deus pode fazer na sua vida nessa semana? Curar pessoas, restaurar seu casamento, renovar sua vida. Então ele age de acordo com a fé. Ele está agindo, sabe aonde? Na natureza, na história, nas circunstâncias, nas pessoas. E a última coisa, sabe qual é? Amplie sua visão espiritual. Sabe o que é interessante o versículo 30? Jesus diz: Seja feito de acordo com a sua fé. E o versículo 30 diz: E a visão deles foi restaurada. Precisamos orar nessa manhã e nessa semana: Deus, abre meus olhos para eu ver. Me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, que é pela fé. É muito fácil ver o que Deus está fazendo. Assim, o visível. Fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê. Existem apenas 2 atitudes que eu quero fechar para com Deus, e que são as atitudes que Deus espera de você. Uma é a que Ele espera de você. Uma é a incredulidade, que nos separa dele, nos separa dos milagres, nos separa do que Ele tem. A segunda é a fé, que nos une a Ele. Eu queria orar com você e pedir a Deus para te dar uma visão, um aumento da sua fé, e a fé possa ser ativada nesses dias para que nós possamos ver a ação de Deus que Ele já prometeu. Senhor, abra os nossos olhos. Eu sei que o Senhor está perguntando se nós cremos que o Senhor é capaz de fazer. Nós oramos e falamos como cegos aqui: Sim, Senhor. E pedimos a Ti para o Senhor abrir os nossos olhos para as mais variadas áreas que a gente está travado. Faz algo sobre os meus irmãos,
faz algo sobre a igreja, prepara essa que é uma semana que antecede o jejum, nos ajuda a nos preparar em fé, em expectativa para a tua glória. Amém e amém. Eu já falei, mas você já precisa anotar na sua agenda, semana que vem, na próxima segunda, dia 11, nós iniciamos 21 dias de filiação e intimidade. Nós vamos falar, sabe qual que é o alvo do nosso jejum? De que Deus abre os nossos olhos para a gente entender qual é a nossa identidade. Somos filhos de Deus, somos filhos amados e exatamente por isso a gente pode ser íntimo. Então nós vamos abrir o nosso jejum, 7 horas da manhã vai ter uma reunião no Instagram, o desafio você é conectar lá, e à noite, como a gente sempre faz, a grande abertura aqui na igreja presencial, a grande abertura do jejum. Mais informações estão nas redes sociais, prepara, convida mais pessoas a jejuar, a separar e a clamar. Nós vamos ter nessa semana, nós iniciamos aqui, é isso que eu quero convidar você, conecta aí, conheça a sua Bíblia. Então você conhece as Escrituras, sabe como ela chegou até nós, como é que a gente sabe que ela é inspirada, como é que a gente sabe que esses são os livros, né? E por que foram os livros escolhidos para estar no cânon. O que é o cânon? Não é o cânon, é o cânon, não é o cânon do Fluminense, não é o cânon de PVC, é o cânon bíblico. A gente brinca, né, que é a régua que define. Então vale muito a pena, não importa o tempo que você tem de vida cristã, ou se você nem é da igreja ainda, convida os seus vizinhos, 3 semanas, quintas-feiras é gratuito, só fazer inscrição no aplicativo. E o último recado tem 2 recados, o Encontro das Mulheres, então de graça, não tem inscrição, Dia Internacional das Mulheres, e sábado à noite, a gente não pode deixar de falar, de maneira muito poderosa, a grande inauguração da nossa Igreja da Criança. Então você vai vir para entrar no espaço, ver, vai ter um chazinho para você, levar as crianças, nós vamos consagrar aquele lugar, porque no domingo você não pode entrar, pai, só o seu filho. Então fica esse convite, uma semana muito abençoada para você, em nome de Jesus.